Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no TRT da Terceira Região. Hoje vamos mostrar a Semana da Conciliação na Justiça do Trabalho Mineira. Repouso semanal para a maioria dos trabalhadores ocorre no domingo. Mas e quando a empresa não pode parar? E no quadro Profissão da Hora, o trabalho do nutricionista. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Esta última semana foi muito importante para o judiciário brasileiro. Os tribunais de todo o país participaram da Semana Nacional da Conciliação. A Justiça do Trabalho de Minas também fez a sua parte. Selecionou os processos com possibilidade de acordo e convocou os envolvidos para solucionarem o conflito, sempre mostrando que a conciliação é um acordo justo e bom para todos. Depois de 2 anos e meio tentando receber os valores referentes à rescisão do contrato de trabalho, Cleide conseguiu um acordo com o patrão. Na audiência, ficou acertado que o empregador deverá pagar cerca de R$12 mil à ex-funcionária. Só se cumprir o acordo, tá ótimo, né? Agora eu vou dormir tranquila. Para a empresa onde a costureira trabalhava, a solução do conflito também foi positiva. Tanto é importante, né, para o reclamante como para o reclamado que o acordo seja cumprido. Porque se a empresa conseguir cumprir esse acordo, menos uma dívida para ela, né? Com certeza, né? A audiência de Cleide fez parte da Semana Nacional da Conciliação. Durante 5 dias, todo o judiciário brasileiro se mobilizou para resolver os conflitos por meio de acordos. Em Minas Gerais, foram realizadas cerca de 10 mil audiências só na primeira instância. Claro que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, né, conciliar todos os processos, mas a ideia é exatamente essa, quer dizer, chamar a atenção para a necessidade da conciliação, mostrar como que ela favorece as partes, como ela é uma forma de dar uma solução rápida dos litígios e mais do que resolver o processo é trazer pacificação social. Esse é o objetivo da conciliação. Na Central Permanente de Conciliação de Primeiro Grau, foram realizadas quase 100 audiências por dia. A Semana da Conciliação, mais do que audiências e acordos, eu entendo que ela é uma campanha para sensibilização, para sensibilizar a sociedade da importância dos acordos. Não só para desafogar o judiciário, mas como uma solução imediata para o conflito. Para atender a demanda, além dos juízes, servidores e magistrados, aposentados também atuaram na Semana Nacional da Conciliação. Nós temos 3 juízes voluntários que prestam inestimável serviço ao TRT da Terceira Região. E também a colaboração de funcionários da Corregedoria e de outras unidades, para justamente tentarmos chegar numa conciliação que é o melhor caminho para todos. De acordo com a administração do TRT de Minas, a Semana Nacional da Conciliação contribui para desafogar o número de processos na Justiça do Trabalho e também ajuda a propagar a cultura de que a melhor solução para o litígio é o acordo. Todo o judiciário se empenha para que haja não só esse benefício aos jurisdicionados, mas também que a sociedade caminhe na direção de implantar essa cultura da negociação. É melhor para as partes, é melhor para o judiciário, é melhor para o advogado e é melhor para a sociedade. Os acordos entre as partes são possíveis em qualquer fase do processo. O Núcleo de Conciliação da Segunda Instância é um esforço do TRT de Minas para aumentar as chances de entendimento entre reclamante e reclamado. E os resultados obtidos são expressivos. Acordo em mais da metade dos casos que chegam até o Núcleo de Conciliação. São várias facetas que envolvem um processo na segunda instância para conciliar. Mas eu vejo uma facilidade porque já tem um resultado. E a parte pode, a partir dali, já imaginar os riscos daquele processo. E nós temos obtido êxito na segunda instância. Graças aos esforços do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conciliar tem sido cada vez mais fácil. Não interessa, não é o número de conciliações que serão
que será feito, um número de conciliação que serão alcançados nessa semana. O interesse maior, que eu acho o objetivo maior, é conscientizar toda a sociedade brasileira da importância da conciliação. É o caso das audiências agendadas no Núcleo durante a Semana Nacional da Conciliação. A possibilidade de acordo é vista como vantajosa por ambas as partes. A vantagem é tornar um processo mais célere, né? Reduzir a questão do conflito entre as partes, né? Apaziguar os ânimos e proporcionar uma sensação, um sentimento de justiça que se foi dado ao processo. Essas são as vantagens, de tornar mais célere o processo e de trazer satisfação ao cliente. Na verdade, eu acho que o objetivo final de qualquer questão judicial é a paz social, a composição pela paz social. Saiba mais sobre a conciliação na Justiça do Trabalho Mineira. Conciliar é algo que, numa negociação afetiva, unia, seja as ideias, as pessoas. É tentar resolver um problema. Você tá bem com a pessoa. Uma forma mais rápida de resolver alguns problemas que eles têm. Conciliar é você chegar num acordo. Afinal, o que é conciliação? Bom, a conciliação é uma forma de solução do conflito. É a solução escolhida pelas partes. Ao invés do juiz decidir, né, as partes que escolhem, considerando o risco, o que é melhor para elas, qual que é a solução que elas querem dar para aquela discussão. É uma forma de pacificação do conflito. Tem proposta para conciliação? Uma vez uma proposta do valor de R$5.000. Essa proposta atende o reclamante? E foi feito o acordo aqui. Aí a gente não está recebendo a integralidade, é 80%, mas é eficiente que antes receber esses 80% do que não receber quantia total. Não vou ficar sem receber, né? Não pensei duas vezes em aceitar. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. A vantagem é que ele vai receber ainda esse ano. Para evitar maiores problemas futuros. Mas é uma maneira de diminuir o número enorme de processos que estão nos arquivos da Justiça do Trabalho. A conciliação é tão importante na Justiça do Trabalho que aqui existe um setor só para isso, a Central Permanente de Conciliação. O CNJ, em 2010, ele editou a Resolução 125, que no intuito de fomentar a conciliação nos tribunais. A resolução dispõe que cabe aos tribunais criarem centros, núcleos de conciliação, capacitar servidores, juízes e disponibilizar isso, divulgar isso internamente no seu tribunal. O Núcleo de Conciliação de Segunda Instância foi criado em 2008 numa iniciativa do Tribunal em aproximar o jurisdicionado do Poder Judiciário Trabalhista e visava as conciliações nos recursos, nos processos que se encontravam em grau de recurso de revista. Na Justiça do Trabalho, a conciliação pode ser feita em qualquer fase do processo. Acesse o site trt3.jus.br, clique em conciliação e inscreva-se. Quase todo mundo trabalha esperando o descanso no final de semana. Mas e quando a empresa não pode parar no sábado e no domingo? Como fica o repouso do trabalhador? Quem mostra pra gente é o repórter André Salles. A jornalista Ana Clara já perdeu as contas de quantos domingos teve que passar trabalhando na redação do jornal. Isso sem contar os dias seguidos de trabalho. Só que há 2 anos, a empresa se adequou e garantiu um dia de descanso a cada 6 trabalhados. O nosso plantão costuma ser geralmente 2 por 1, né? A gente trabalha geralmente 2 plantões no final de semana. E é sempre sábado e o domingo. Mas todas as vezes que a gente trabalha o domingo, a gente tem que ganhar uma folga durante a semana. Até pra gente não emendar, né? Não ficar, acumular assim,
20 dias direto, 10 dias direto. Já aconteceu eu trabalhar 19 dias ou até mais. Mas há um tempo atrás, o sindicato dos jornalistas recebeu um monte de queixas, de reclamações, né, de vários jornalistas. E por conta disso, a empresa começou a ficar mais em cima. Então, se você trabalha domingo, obrigatoriamente você tem que folgar na semana que você trabalhou. Segundo a orientação jurisprudencial 410 do Tribunal Superior do Trabalho, o empregado tem que folgar após ter trabalhado 6 dias consecutivos, sob pena de pagamento em dobro. Se constatada esse tipo de situação, ao final do mês, aquele sétimo tem que se apurar o trabalho no 7º dia. Se houve trabalho no 7º dia, a empresa tem que calcular aquele 7º dia para efeito de pagamento em dobro. Ou seja, a empresa tem que pagar o 7º dia trabalhado em dobro, independentemente de dar uma folga para compensar em outro dia da semana. Para este advogado, o entendimento representa um problema prático para micro e pequenas empresas que funcionam todos os dias. Estas empresas têm adotado uma escala de folgas alternadas, na qual o empregado que folgou em um domingo trabalhe 13 dias seguidos, com a folga seguinte caindo em um sábado. Mas esta prática viola a orientação do TST, mesmo que o trabalhador tenha folgado uma vez em cada semana. O grande problema consiste no revezamento dos dias de descanso. A partir do momento que as empresas, de forma a não prejudicar um ou outro trabalhador, e faz o rodízio nos dias de descanso, após 7 semanas, o que acontece? O rodízio, aquele que estava recebendo o dia de descanso na segunda-feira, ele vai então ter direito ao dia de descanso lá no domingo, da outra semana, e consequentemente o interstício de tempo entre um dia de descanso e outro fica superior a 7 dias. Apesar desse problema, o entendimento jurisprudencial tem prevalecido e cabe à empresa adequar as escalas. Esse tipo de comércio, esse tipo de atividade, por exemplo, rodoviários, empresas de transporte de passageiros, empresas de comércio que funcionam aos domingos, como restaurantes, supermercados, padarias, clubes, cinemas, tem que fazer uma escala de trabalho de tal forma que não haja trabalho durante 7 dias consecutivos ou 7 dias seguidos haja trabalho. Além da obrigatoriedade de concessão da folga após o 6º dia trabalhado, a lei prevê prazos para que o repouso seja dado aos domingos. O empregado, num período de 4 semanas, tem que ter um domingo, um descanso semanal remunerado, coincidindo com o domingo no período máximo de 4 semanas. Chegou a hora do nosso passeio pelos municípios de Minas. Hoje vamos conhecer Caxambu, uma das principais cidades do Circuito das Águas. Veja agora no quadro Encurtando Distâncias. Caxambu está localizada a 348 quilômetros de Belo Horizonte, no sul de Minas. O município foi fundado em 1711 por bandeirantes. É uma das principais cidades do Circuito das Águas e concentra o maior complexo hidromineral do mundo. No século XIX, a família imperial vinha do Rio de Janeiro em busca das propriedades medicinais das nascentes da região. Até mesmo a princesa Isabel visitou o local para se tratar de uma suposta infertilidade. Atualmente, Caxambu tem mais de 21 mil habitantes. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1989. A vara tem hoje 16 servidores e recebe cerca de 1.600 processos por ano. No próximo bloco, você confere as situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Profissão da Hora, a difícil missão de colocar as pessoas na dieta certa. Não saia daí, voltamos em instantes.
Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A 5ª turma do TRT de Minas modificou a decisão de primeiro grau que determinou a penhora sobre os honorários de sucumbência de uma advogada executada no processo. A executada alegou que os honorários são impenhoráveis e que não possui outras fontes de renda. Os argumentos foram acolhidos pelo desembargador Marcos Moura Ferreira. Ele frisou que a impenhorabilidade absoluta dos honorários de profissional liberal está assegurada no artigo 649, inciso 4º do CPC, até porque os honorários sucumbenciais recebidos pela executada são indispensáveis à sua manutenção e sobrevivência. O relator ponderou ainda que o fruto do trabalho da advogada também deve ser preservado e valorizado, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. E a 4ª turma do TRT de Minas negou o pedido de adicional de sobreaviso feito por um vendedor. Segundo esclareceu a desembargadora Maria Lúcia Cardoso, o uso de aparelho celular por si só não configura sobreaviso, que pressupõe a real limitação de locomoção do trabalhador. Para ter direito ao adicional, o empregado deve permanecer em casa, em estado de expectativa, aguardando o chamado para o serviço, tolhido em sua liberdade de ação e locomoção. E, no caso, nem as correspondências eletrônicas juntadas ao processo e nem a prova testemunhal foram suficientes para comprovar a limitação de locomoção do trabalhador. A conclusão da turma foi de que ele atendia a chamados pelo celular, mas não era tolhido em suas atividades rotineiras e podia estar em qualquer lugar no seu horário de folga. Por essa razão, foi mantida a sentença que indeferiu o pedido de adicional. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. De acordo com a lei, toda empresa com mais de 10 funcionários deve adotar o controle de ponto. O empregador deve manter a comprovação dos horários de entrada e de saída dos empregados. Confira na reportagem de Aline Perucci. Marcar o ponto no horário de chegada, de saída e de almoço é uma rotina para os funcionários desta empresa de tecnologia. O comprovante do horário é impresso na hora. Flávia garante que assim consegue saber quantas horas trabalha por dia. O ponto eletrônico ele fica bem mais confiável, né? Não permite a existência de erros nem para o lado da empresa, nem para o nosso lado. Então, ele emitindo o papelzinho com o registro de entrada, saída, o horário certinho, não dá margem nenhuma para dúvida. Ilg guarda todos os comprovantes e sempre que tem banco de horas, consegue pedir uma folga para o patrão. Segurança que a gente tem, afinal de contas, a gente tem como comprovar que a gente chegou, que a gente saiu e que naquele momento a gente estava trabalhando, eventualmente pode acontecer alguma coisa e a gente tem como comprovar, né? Controlar o ponto é uma exigência da empresa e da legislação brasileira, que estabelece que toda empresa com mais de 10 funcionários adote uma das 3 modalidades de ponto: manual, mecânico ou eletrônico, conforme determina o artigo 74 da CLT. Segundo o responsável pelo setor de controladoria da empregadora, fazendo tudo da forma correta é bom para a empresa e para o funcionário. O empregado já tem a segurança do seu esforço estar sendo remunerado adequadamente, o empregador tem a segurança que está remunerando algo que lhe foi prestado, o fiscal tem a rapidez e segurança que está absorvendo os dados, que não são manipulados, são dados de registros oficiais, e o magistrado não depende de testemunha. Ele analisa a causa em função dos arquivos que foram disponibilizados. E foi por causa dos controles de pontos apresentados de forma correta, como dessa empresa de tecnologia, que o juiz deu ganho de causa para uma rede de lojas. O funcionário tinha entrado na justiça alegando que fazia horas extras e não recebia, mas os comprovantes provaram o contrário.
Segundo o juiz do processo, é a empresa que precisa se resguardar e manter o controle de ponto do funcionário como prova do cumprimento da jornada de trabalho. O magistrado ressaltou ainda que a folha de ponto assinada com horário britânico não é aceita como prova. Ele entra todos os dias no mesmo horário, sai todos os dias no mesmo horário, e isso tira a veracidade do controle de ponto, porque não é crível que um empregado entre e saia do trabalho exatamente naquele momento, todos os dias, durante todo o contrato de trabalho dele. Então, esses contratos, esses controles de ponto, por força de súmula do TST, são considerados inválidos. O funcionário ainda recorreu na segunda instância, mas a decisão foi mantida pelo tribunal. Eu tenho 21 anos de oficialato e na nossa função ela é adrenalina pura, porque a gente nunca sabe como vai ser recebido nos lares. Além de que, se a gente não tiver um bom preparo emocional, nós adentramos em vários lares, na intimidade de várias famílias e absorvemos muitas energias. Às vezes, as energias são tão fortes que a gente não consegue mais cumprir mandato em lugar nenhum. Nesses 21 anos de profissão, teve um caso, a primeira experiência negativa que eu passei, eu fui fazer uma entrega de bens com um arrematante e era um lugar que eu ia constantemente, porque eu vivia citando, penhorando e entregando os bens. Só que num belo dia, o executado não estava nos seus dias melhores. E eu já percebi que durante a conversa, ele começou a passar sal grosso nas mãos e ficava assim com sal grosso. Eu e o arrematante, assim, olhando meio ressabiado para aquela atitude dele, e ele falou que não ia entregar. Deu uma doida nele que ele falou que não ia entregar, era um frigobar. E quando nós estávamos retirando do local, ele esperou que a gente estivesse na escada. E o frigobar ficava na frente da escada. Ele pegou esse frigobar e jogou escada abaixo. Se eu não tivesse de tênis e fosse nova, talvez eu não estaria aqui para contar a história ou estaria numa cadeira de rodas. Eu desci da escada, caiu tudo, a geladeira e tudo que tinha dentro. Pessoas acima do peso, atletas, pessoas que querem cuidar da saúde. Cada um tem um motivo especial para procurar a ajuda de um nutricionista. Em pleno verão, este profissional é muito requisitado por aqueles que querem entrar em forma. Mas traçar a dieta e fazer com que o paciente siga tudo direitinho não é fácil não. Veja agora no quadro Profissão da Hora. Dietas que prometem milagres, restrições alimentares, excessos de exercícios. Para muita gente, vale tudo na busca pelo corpo perfeito. O problema é que, sem a orientação correta, todo esse esforço pode ser em vão. Uma orientação para cada indivíduo leva em consideração várias coisas. E é aí que entra o papel importante do nutricionista nessa área. Porque ele tem uma bagagem de conhecimento, ele, além de estar habilitado legalmente, ele tem uma bagagem de conhecimento de nutrição, do alimento, do preparo do alimento, da escolha individual em relação, inclusive, ao poder aquisitivo de cada indivíduo. Então, ele tem condição de, conhecendo todo esse conjunto de informações e conhecendo o seu cliente, o seu paciente, prescrever uma dieta a melhor possível para cada um. Wagner é nutricionista esportivo e funcional. A maior parte de seus clientes são atletas ou pessoas querendo emagrecer. Ele explica que a dieta adequada traz benefícios que vão desde a melhora na performance das atividades esportivas até mais qualidade de vida. O nutricionista ele é um profissional que tenta ajudar as pessoas a melhorar os hábitos alimentares, melhorar a qualidade de vida, né? Não só pensando em oferecer uma dieta
com valor nutricional, com valor calórico voltado para carboidratos, proteínas e lipídios, né, gorduras, mas também ofertando para ele nutrientes, né, micronutrientes como vitaminas, minerais, que vão fazer com que o organismo melhore e, consequentemente, diversos sintomas, diversos problemas que a pessoa geralmente traz para a gente são melhorados, né? A consulta começa com uma avaliação do paciente. Ele preenche uma ficha que detalha os hábitos alimentares e de vida. Depois é hora de tirar as medidas. Com esses dados em mãos, o nutricionista elabora um plano alimentar. Então a gente consegue separar o sistema digestório, o sistema circulatório, a questão psicológica dessa pessoa, né? A questão de estresse, a questão de mente. Então você começa a analisar que ponto que você começa a trabalhar primeiro. Então depois que é feito esse inquérito nutricional, o que ela come durante o dia, depois é feita o ajuste nesses alimentos. Então, é feito um plano alimentar para essa pessoa, né, de acordo com a realidade de vida dela, com o que ela gosta, com o que ela consome, e também levando em consideração os alimentos que têm nutrientes que vão auxiliar nesses sintomas. Além das clínicas e consultórios, os nutricionistas também podem trabalhar em locais como este. Nos restaurantes populares de Belo Horizonte, eles são os responsáveis por desenvolver cardápios balanceados que atendem a milhares de pessoas todos os dias. O cardápio ele tem o intuito de ser equilibrado, né, nutricionalmente, então todas as composições dos ingredientes que são utilizados, a gente sempre pensa na cor, na variedade, no que está ofertando de nutrientes para o cliente, né, para o usuário. Qualquer erro na etapa, do recebimento até a distribuição da refeição, vai gerar um desconforto e problemas seríssimos em uma grande parte da população. Só esta unidade serve cerca de 3.000 refeições diariamente no horário do almoço. O prato tem carne, arroz, feijão, uma guarnição, salada, sobremesa e custa R$ 2,00. Para garantir que tudo corra bem, as nutricionistas têm muito trabalho. Joyce chega aqui cedo. Além de cuidar do cardápio, ela avalia a qualidade dos produtos, supervisiona a equipe, a produção dos alimentos e também tem serviços no escritório. Toda a parte de controle, toda a parte de planejamento, toda a parte de gestão e toda a supervisão, somos nós que realizamos, é bastante trabalho. Para trabalhar como nutricionista, é preciso ser graduado em um curso reconhecido pelo MEC e estar inscrito no Conselho Regional de Nutrição. A profissão é regulamentada desde 1991, mas o salário varia de acordo com a região. O campo de atuação é amplo e, segundo a presidente do Conselho Regional de Nutrição de Minas Gerais, a profissão está em alta. Está num bom momento. É claro que a gente tem também a questão de ter um grande número de profissionais no mercado, existe um número muito grande de escolas de nutrição. Com isso a gente tem uma grande quantidade de profissionais, mas tem um mercado muito grande. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!